Apocalipse capítulo número 19. E hoje eu vou continuar pregando a mensagem de quarta-feira, preparando a noiva. Só que eu quero falar de alguns outros pontos que não foi dito, sobre aquela visão que o Senhor me deu no domingo passado, aqui nesse altar. Apocalipse 19, versículo de número 7, só o 7 e o 8. Apocalipse 19, 7 e 8. Diz assim: regozijemo-nos e alegremo-nos e demos glórias, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. Senhor Deus maravilhoso e bendito, eu peço ao Senhor que o Senhor possa falar conosco poderosamente, ó Deus, que a tua presença venha estar com a gente, em nome de Jesus Cristo, e que a tua graça possa inundar este local, Pai, e que possamos, Senhor, entender tudo aquilo a qual o Senhor tem a falar conosco. Quem concorda, diga amém, diga graças a Deus. Dá uma salva de palmas bem forte para o nosso Senhor Jesus Cristo, e sente um pouquinho. Hoje eu quero falar sobre a relação da noiva com o noivo. Hoje o Senhor colocou algo no meu coração a compartilhar com a igreja. Quem estava aqui na quarta-feira, perdão, quem não estava aqui na quarta-feira, levante a mão. Quem não ouviu a mensagem de quarta-feira, mesmo pela internet? Nesse domingo eu estava aqui nesse altar. Nós tiramos aqui uma manhã com Deus. Isso vai acontecer domingo agora de novo, tá? Nós vamos estar aqui das 9 até as 11 da manhã, tá? Em jejum, buscando a Deus, né? Esse não é um jejum de sacrifício, tá? É simplesmente uma oferta que nós estamos entregando ao Senhor. Por isso que será apenas 2 horas. Mas o intuito disso é de estar em comunhão, de apresentar algo novo ao Senhor. Nós não vamos aqui vir pedir nada a Ele, carro, casa, casamento, nada. A gente só quer entender o que Ele tem a falar para esses últimos dias. Nós só vamos vir buscar direção, fortalecimento para a nossa vida e pedir um pouco mais de clareza para que Ele venha abrir nossa visão. Pois bem, quando Deus colocou isso no meu coração, eu estava aqui e eu fiquei assim muito angustiado devido ver a volta da igreja. E falar a verdade, a gente imaginava que a volta da igreja no começo da pandemia que seria bem diferente. As pessoas dizendo assim: eu não vejo a hora de ir para a igreja, eu não vejo a hora de adorar a Deus, que saudade daquele lugar. E eu imaginei que, falei, meu Deus, vai ser complicado, eu vou ter que fazer 2 cultos, vou ter que fazer um culto das 7 às 8, e depois das 8h30, depois das 7h30 às 8h30, para poder atender a demanda do povo. Mas esse sentimento que eu tive só foi nos primeiros dias, que depois eu fiquei vendo a realidade, o estrago que a pandemia estava fazendo, colocando escama nos olhos dos cristãos, arrancando as forças, fazendo com que eles não viessem a entender a importância de estar congregando. Então foi dado algo para poder amenizar, né? Foi enxertado um pouco de riqueza, de dinheiro, e muitos começaram a viver um bom momento, porque receberam auxílios emergenciais. Alguns receberam 600, outros receberam 1.200,
e algumas outras coisas saíram que estavam presas, e justamente para ativar a economia, o país fez isso. Então muitos começaram a ficar em casa e se acostumaram a ficar em casa e foram perdendo o desejo de adorar, ao ponto que chegamos a um momento da pandemia onde a gente fazia cultos somente online, e a gente chegou a também repreender os membros da igreja, porque nem os cultos online queria mais assistir. Quem lembra disso? Fazem a mãozinha. As pessoas estavam inventando muitas coisas, como se estivesse muito ocupado. Pastor, não deu para mim assistir. Eu estava ocupado, eu tive que fazer isso, fazer aquilo. Então eu vim percebendo algo muito sério, e aquilo foi me perturbando. Eu fui orando, e aí eu fiquei assim muito angustiado e estressado. Então eu comecei a vir para cá, na parte da manhã, eu ficava aqui de tarde, e aí chegava em casa, saía de casa cedo, só ia lá almoçar, às vezes eu pedia uma marmita por aí, comia aqui mesmo, e ficava aqui querendo entender o que Deus estava querendo passar para a gente, e preocupado com a membresia da igreja, porque é 8 anos de trabalho missionário, vendo as coisas indo por água abaixo. E aí me distanciei um pouco, e aí minha esposa ficou diferente. Ela falou assim: não, você está diferente, o que está acontecendo? E aí começou a gerar outras coisas. Ela achava que simplesmente eu estava com algum tipo de problema, e os meninos assim: o que o pai tem, e não sei o que. Aí eu sentei com ela, falei: não, eu estou preocupado com a obra. Não, mas está tudo bem. Eu falei: não está tudo bem, você não está entendendo. Realmente as coisas estão se complicando a cada dia, e a gente foi vivendo um momento angustiante. E eu comecei a ver, e foi indo, e aí começou os cultos, e eu percebi que realmente a igreja, aconteceu isso com a igreja ela foi abatida pelo inimigo, foi alvejada pelo inimigo. Então muitos perderam a sua vida espiritual. Falar a verdade, muitos não perderam a sua vida espiritual. Muitos agora estão entendendo que construíram uma vida espiritual na areia, porque veio o vento e a tempestade, bateu e derrubou. Então isso mostra que a nossa movimentação não estava firme como nós pensávamos que estava. Então agora merece um pouco mais de rigor, não de prender alguém, não de ficar no pé de alguém, não. Requer um pouco mais de vigor na palavra de Deus. Merece um pouco mais de a gente colocar agora sobre essa estrutura que está sendo levantada. Após esse grande acontecimento que houve desse vírus, essa estrutura, ela precisa ser um pouco mais forte. É como uma construção. Eu tenho aprendido muito. Vi o Raimundo dizendo que não era para usar um cimento ali, porque aquele cimento ele era um pouco mais fraco do que o outro. Então ele não queria colocar aquele cimento que era mais fraco numa coluna, justamente por questão de segurança. Então ele escolhia o cimento um pouco mais caro, que as pessoas tinham doado, sendo que o valor era nada, praticamente nada, 50 centavos, R$1 a diferença. E ali eu falei assim: não, pastor, mas esse é mais forte. E de repente acabou o cimento mais forte, só tinha um mais fraco. E eu falei para ele: rapaz, mas você falou que não podia colocar esse cimento nessa coluna, que você ficava meio preocupado. Eu falei assim: não, pastor, mas eu tive que ter uma estratégia, eu tive que diminuir na areia, eu tive que diminuir ali no barro, ali no negócio, e jogar o cimento ficar mais forte. Eu falei: eu entendi. Então eu entendo que os elementos são os mesmos, igreja, mas às vezes nós precisamos de estratégia para fortalecer o corpo da igreja. Nós precisamos trazer algumas palavras que são as mesmas que a gente está falando, só que palavras aonde vai trazer mais fortalecimento, palavra mais concentrada. É por isso que eu preguei sobre a preparação, preparando a noiva na quarta-feira, e eu estou pregando de novo. Pastor, você vai pregar a mesma mensagem? Não, a gente vai pregar a continuação da mensagem para você entender a importância e aquilo a qual Deus está falando com a gente nesses últimos dias. Aleluia. Posso ouvir um glória a Deus? Tem alguém comigo aí? Dê um glória a Deus. Amém. Então o que acontece? A gente vem percebendo, e eu vim angustiado,
E eu vim nesse domingo para cá e simplesmente eu tenho uma visão muito forte, uma visão metafísica, uma visão transcendental, algo extraordinário. Eu estava aqui com os joelhos dobrados no altar, quando Deus abre a minha visão e eu vejo um véu, um arco suspenso no ar, com um véu branco, e ele estava suspenso. E de repente, naquela visão, que normalmente quando nós temos visão, as pessoas que Deus deu esse dom, que não manifesta da forma que a gente quer e nem na hora que a gente quer, é no momento que o Espírito Santo ele acha de se comunicar com a igreja ou com a pessoa em particular. Normalmente as visões sempre é alguma coisa, é sempre algum objeto ou dois, mas sempre estático, nunca em movimentação. São poucas visões que a gente vê o cenário todo acontecendo e sendo criado. E ali eu estava aqui e de repente Deus mostrava esse véu suspenso, e aí Deus mostrava um cetro de bronze. Esse cetro de bronze ele ficava deitado, e ali esse cetro de bronze ele se deitava na horizontal, e aparecia um pão. Esse pão redondo ele chegava próximo do cetro e ele tocava no cetro, e quando ele tocava ele abria a boca. Era interessante que aí o pão parecia uma boca, ele abria e tocava no cetro, só que ele não mordia com violência, ele só abria e fechava ali naquele cetro. E de repente aparece um pouco mais abaixo, uma figura de um pergaminho, um rolo. E esse rolo ele se abre e ele toma o cenário de todos esses três elementos que estavam acima. Então eu via o véu, eu via o cetro também suspenso no ar, o pão abrindo e fechando sob o cetro e o pergaminho sendo aberto. E aí eu fiquei assim meio perturbado com aquela visão. E aí a gente teve um momento da adoração, eu vim para cá, adoramos ao Senhor. E aí eu falei assim: agora vocês vão tirar um momento de leitura da palavra. E na hora que os irmãos sentaram para ler a palavra, eu encostei nesse altar. E no momento que eu encostei nesse altar, Deus falou para mim assim, ó: não se preocupe com eles, porque eu estou cuidando deles e vou trazer um por um novamente. E eu fiquei assim mais aliviado, porque era a resposta que eu precisava de Deus. E a partir daquele momento o Senhor começou a falar muitas coisas. E a mensagem de quarta-feira foi uma mensagem muito forte sobre a preparação da noiva. E hoje eu quero falar que nós ainda estamos nesse ambiente, nós estamos construindo esse ambiente. Nós percebemos que a edificação que foi levantada durante esses últimos tempos, infelizmente o alicerce era genuíno, mas a edificação que foi levantada sobre essa estrutura, infelizmente, foi uma edificação fraca. Porque o meu coração temeu, no momento que eu estava vendo que os membros não estavam vindo mais à igreja, por medo do vírus, outros simplesmente porque perderam a sua vida espiritual. Eu fiquei assim, mas assim, meu Deus, e agora? O que vai ser? E o Espírito Santo ministrou no meu coração, falou assim: não, você ainda tem tempo. É um tempo de reconstrução, é um tempo que você vai trabalhar para reconstruir. Você está entendendo que a edificação que foi construída não estava boa? Teve problema na construção. Então agora está na hora de você reformar isso aí, de você fortalecer algumas coisas, algumas colunas que racharam e que danificaram os muros e toda a estrutura. E eu falei assim: mas Senhor, eu preocupado e falando com Deus. E é interessante como o Espírito Santo ele fala com a gente assim, de uma forma tão assim maravilhosa. Quando a gente começa a indagar a Deus, nós perguntamos e ao mesmo tempo recebemos as respostas. De repente o Espírito Santo ele disse assim: imagine se este vírus, a qual acometeu
a humanidade. Esse evento que aconteceu no mundo, imagine se fosse o arrebatamento da igreja. E aí eu parei para analisar e entendi que se ao invés do vírus, como um instrumento de justiça, o Senhor ordenasse com que seu filho viesse arrebatar a sua igreja, para poder começar o dia do juízo do Senhor sobre a terra. Se esses dias, ao invés de ter vindo o vírus como instrumento, viesse o arrebatamento, se as trombetas soassem nos céus, poucos iam ouvir, porque poucos estão preparados. Então o Senhor falou para mim assim: entenda uma coisa, o que está acontecendo sobre a humanidade é mais um sinal de amor, é mais um sinal de compreensão que Deus está tendo com a humanidade, e está dando à humanidade mais uma chance de se arrepender, de buscar o Senhor enquanto se pode achar, de invocar a Ele enquanto Ele está perto, aleluia. É de lavar, purificar o coração, de deixar as imundícias de lado, porque o que o Senhor Ele está fazendo é dando mais uma oportunidade para a humanidade se voltar a Ele, buscar a Ele, se envolver mesmo. Mas para poder buscar a Deus, essa noiva ela precisa ser preparada, porque o véu já está suspenso, já está pronto para receber a noiva, porque o último apetrecho que a noiva coloca é o véu. Foi esse o entendimento que o Espírito Santo deu ao meu espírito. Então já está preparado, já está pronto. Então o véu precisa ser colocado, mas a noiva tem que estar pronta. E como nós vamos aprontar a noiva durante esses últimos dias? O que o Senhor quer? Para que a noiva ela venha estar pronta, como disse aqui em Apocalipse, nas bodas do Cordeiro, que diz assim: regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e a sua esposa se aprontou. O que vai ser necessário para a gente chegar a essa promessa? As bodas do Cordeiro, porque aí não seremos mais noivas, seremos esposas. Nós seremos a esposa do Cordeiro. Por que noiva? Porque agora estamos com um compromisso, não casamos ainda, não entramos na eternidade. Como foi dito, o tabernáculo terrestre ainda está sobre nós. Não fomos revestidos ainda do tabernáculo espiritual, a qual o Senhor preparou. Então nós precisamos nos aprontar. Mas enquanto a noiva, ela espera o noivo, espera o casamento, para que o noivado? Para ir se conhecendo, para começar a ter mais intimidade, mais compromisso. Entenda, intimidade com santidade. Porque a noiva não pode se corromper. A noiva jamais pode se corromper. Então precisa ter uma base de uma relação. E o que tem acontecido com a noiva esses últimos tempos? Por que a noiva não está preparada mais para o arrebatamento da igreja? Por que ela ainda não está pronta? Por que Jesus não veio ainda? Porque a base da relação da noiva estava errada. A noiva começou a se relacionar com o noivo, e ela começou a se relacionar com Deus numa forma que não era o que Deus queria.
Porque Deus não quer uma empregada. O noivo não quer uma empregada. O noivo, ele quer uma noiva. Então, por muitos tempos, a igreja começou a buscar o seu noivo. E a forma de atrair o seu noivo era como? No serviço. Olha que coisa forte isso. Então a noiva começou a trabalhar no serviço. Ela começou a se dedicar com o seu noivo, trabalhando, fazendo. Eu preciso fazer isso na casa do Senhor, eu preciso fazer aquilo na casa do Senhor, eu preciso disso, eu preciso daquilo. E a noiva, ela foi construindo essa base de relacionamento. Só que a base do serviço não é uma base de uma noiva, é simplesmente uma base de uma empregada. É a empregada que só pensa no serviço. Entenda, numa casa, a empregada, ela só pode trabalhar, ela não pode ter intimidade. E nesses últimos tempos, a igreja tem procurado apenas trabalhar, mas não tem procurado a ter intimidade. Então a igreja não estava fazendo o papel da noiva, a igreja estava fazendo o papel de empregada. E o que o Senhor tem buscado nesses últimos dias, o Senhor tem tentado fazer com que a mente da noiva viesse a ser esclarecida, para que ela não viesse a trabalhar apenas porque serve ao seu Senhor, mas que a partir de agora ela viesse a ter o quê? Intimidade. O serviço sim faz parte, como a mulher da casa, que cuida dos filhos, cuida de tudo. Só que ela faz isso, sabe que isso é obrigação, mas ela está fazendo isso por causa de um relacionamento. A empregada não. A empregada, ela trabalha na casa, e a base do seu relacionamento é o quê? Dinheiro, é troca de favores. Então ela trabalha, mas no final do mês, ela quer que aquele que se diz ser o patrão, aquele que se diz ser o seu Senhor, venha remunerar ela e dar o seu ordenado. E é isso que a igreja tem vivido esses últimos tempos. Ela tem trabalhado por valores, ela tem trabalhado, não tem aberto a mente nem a visão, que o Senhor, Ele não quer o serviço, o Senhor, Ele quer o amor da noiva, aleluia. Ele quer que a noiva venha amá-lo de verdade. Foi por isso que o Senhor usou Salomão para mostrar como a igreja deveria se portar. Como que a igreja ia se portar? Simples. A Bíblia diz que Salomão, ele se vestia de plebeu, e ele descia nas suas vinhas e ele ia olhar o seu reino. Então ele descia disfarçado, como um homem qualquer, não como um rei. E quando ele chegava, ele olhava a sua vinha, ele ouvia o que os trabalhadores diziam do rei. Eu imagino Salomão parando e dizendo assim: e aí, como que está o trabalho aí? E ele começava a perceber como que estava o trabalho, como que o trabalho estava caminhando. E eu imagino Salomão, a Bíblia não fala, mas eu imagino Salomão dizendo assim: ele era sábio. Para que ele ia se vestir de plebeu e descer ali para poder visitar as suas vinhas, para que ninguém viesse a desconfiar que ele era o rei, para poder entender o que o povo estava passando e o que o povo pensava dele, como estava o serviço dele. Então Salomão descia e perguntava, eu imagino: e aí, como que é? E o rei? O que vocês acham do rei? Ele queria entender o que as pessoas queriam, estava falando ou pensando dele. Eu imagino que uma dessas conversas ele encontrou uma mulher, ele bateu o olho nela, e essa mulher era diferente de todas, era a sunamita. E a Bíblia diz que Salomão teve muitas mulheres, mas amou só apenas uma, a sunamita.
ela tinha uma etnia diferente, a cor da pele era diferente. Salomão chega a chamar ela de Melenar, que significa negra como um carvão. Ela era diferente, totalmente diferente, linda aos seus olhos. E de repente ele chega diante dela e ele pergunta algumas coisas, e ela diz assim: não olheis para mim porque sou morena, porque os meus irmãos me forçaram a estar aqui e o sol castigou a minha pele. Eu tenho trabalhado forçado neste lugar. Então Salomão olha e diz assim: peraí, mas eu amei ela na primeira vista. Eu não quero ela como uma empregada, eu quero ela como uma noiva, uma esposa. E o que Salomão fez? Foi a primeira coisa que Salomão fez quando decidiu que ela fosse a sua esposa: tirou ela do serviço. E é isso que a igreja tem que entender. Eu não estou dizendo que a igreja deve ficar sentada sem fazer nada, não é isso. Não coloque palavras na minha boca. Entenda uma coisa, eu estou dizendo que a prioridade da igreja não é o serviço. A prioridade da igreja é intimidade com Deus Todo-Poderoso, aleluia. É entender qual que é o sentimento dele, o que ele está dizendo, o que ele está falando. Por quê? Porque quando você tem a mente de Cristo, ele não precisa de dizer nada, você já sabe. No olhar, você olha para ele, você já sabe o que você tem que fazer para ele, você já sabe o que ele quer. Se você sabe, se ele tiver com fome, a comida que você tem que entregar a ele, você sabe o que ele deseja. É só num olhar e você já sabe: o meu amado está precisando disso, o meu amado está precisando daquilo, o meu amado, eu vou fazer algo para o meu amado. Aí você já não faz as coisas mais por obrigação, aleluia. Você já começa a fazer as coisas por amor, porque você entendeu que o seu amado, ele está querendo. Ele não está querendo o seu serviço, ele está querendo a sua intimidade, o seu amor com ele. Oh, aleluia. Oh, aleluia. E a igreja vem passando esses últimos tempos nesse serviço, tentando impressionar, trabalhando, e deixando o amor de lado. É por isso que muitos sobem no altar adulterando. É por isso que muitos sobem no altar bebendo, usando droga, em fornicação, em prostituição. É por isso que muitos fazem parte do corpo da igreja, vivendo ainda em vício de bebida, vivendo fumando, defraudando os outros, em adultérios, porque não entendeu o amor. Existem algumas fases. Existe a fase de ser servo. De repente você vai trabalhando no serviço, na obra, e aí você vai galgando, você vai conquistando maturidade e vai conseguindo conquistar respeito diante do seu Senhor. E aí você consegue sair do estado de servo e passa a ser amigo. Aí você já está mais perto dele. Aí você já encosta a cabecinha no peito dele e já ouve as palavras que ele tem a dizer a você. Aí ele já começa a te amar mais intensamente. Você começa a apreciar ele também de uma forma diferente. Você já consegue ter mais intimidade. Quando ele começa a falar em parábolas, os outros cutucam e dizem assim: ei, você que está aí mais perto dele, pergunte para ele o que ele está querendo dizer com isso. Então o relacionamento, a base do relacionamento vai mudando. Então você consegue um respeito,
Você consegue uma confiança nesse relacionamento e você deixa de ser servo. Porque ele falou: eu não vos chamareis mais de servos, mas sim de amigos. Quer dizer, você alcançou um nível diferente. E aí você vai se relacionando com ele. A base do seu relacionamento vai sendo o amor, e você vai amando intensamente a ele, e naquela amizade colorida, você já começa a olhar para ele diferente. Você já começa a ter o sentimento de querer não mais sair de perto dele. Os abraços já são diferentes. A voz dele já toca aqui dentro. A voz daquele que era seu amigo, agora, quando ele fala, você sente um arrepio. Você já quer entrar para dentro do quarto. Você quer falar com ele todos os dias. Você quer estar com ele todos os dias. Você acorda pensando nele, você dorme pensando nele. Aí ele começa a olhar e diz assim: esse aqui merece. Essa aqui merece. Então você vai conquistando mais espaço e mais intimidade, ao ponto que ele olha para você e ele faz igual Salomão. Ele dá uma passada na sua vinha, encontra você. Lá tem muitos servos, e você já começa a ter mais intimidade, já mais um amigo, uma amiga dele. E aí ele já começa a todo dia descer e perguntar: opa, tudo bom? E aí, como está o trabalho? Aqui está bem a vinha, mas o sol está me castigando. E de repente ele olha para você diferente, e você diz assim: não olheis para mim desse jeito, porque eu sou morena, porque o sol tem castigado. Eu estou meio assim, eu estou assim meio que envergonhado, eu não estou muito bem, meu cabelo não está muito bem, então não olhe desse jeito para mim. E já começa a ter um sentimento maior, e ele começa a investir mais no relacionamento. E aí é onde ele acaba descendo no palácio, e aí ele vai, tira e começa a amar, e passa a ser noiva. E aí ele começa a amar, e ali começa a ter aquele envolvimento maior, até que um belo dia ele se revela. E ele disse assim: eu não sou um plebeu, eu sou o rei de Israel. E você me amou não porque eu sou o rei. Você me amou não porque eu te dou as coisas. Você me amou pelo que eu sou. Então agora eu quero você no meu. Som, glória a Deus. Som. Então ele vai e toca. Som. Ele vai e toca. E ele decide tirar ela daquele lugar, tirar aquelas roupas, colocar uma roupa de esposa, de noiva. Ele casa com ela, e ela se torna esposa, e ele leva ela para o palácio. Esse é o relacionamento que o Senhor quer conosco. Se você quer ser servo, eu te respeito. Pastor, eu vou para o céu. Sim, você vai. Mas na sua caminhada cristã você sempre vai ficar frustrado, porque como servo você não tem muitos acessos a ambientes. Você não pode falar com ele a qualquer hora que você quiser. É a hora que ele quer. Se você quiser ser amigo, tudo bem. Pastor, o amigo frequenta a casa. Sim, até certo horário. Tem horário que o amigo se torna importuno. E se o amigo ficar todo dia na tua casa, uma hora você vai mandar ele embora. Tem uns amigos que é chato, quer estar todo dia em casa. Quem já teve um amigo assim? Faz assim a mãozinha. Todo dia na tua casa. Nos primeiros dias é bom, depois o negócio vai ficando feio.
Você vai enjoando. Daqui a pouco a pessoa toca a campainha e fala assim: rapaz, de novo. É por isso que de vez em quando eu falo assim: olha, não fique muito na casa do seu irmão, não. Por quê? Para que ele possa ter saudade de você, para que ele não venha enjoar de sua cara. Visita de vez em quando. Se você quiser ser amigo, tudo bem, mas entenda uma coisa: ser noiva é ter uma aliança diferente, é ter um compromisso diferente. A noiva, ela já entra em ambientes que o amigo não entra. A noiva ouve coisas que o amigo não ouve. A noiva, ela tem momentos com o noivo que o amigo não pode ter. A intimidade. Por quê? Porque a noiva está sendo preparada para ser esposa e morar para sempre com o seu esposo. Uma aliança firmada para sempre. Porque o casamento é para sempre. É até a morte que separe. Mas entenda, quando você faz essa aliança com ele e casa literalmente com ele, não é mais morte, porque ele venceu a morte. Então não existe morte. Então o seu relacionamento com ele vai ser eterno. Então o que a noiva precisa fazer esses últimos dias? Por que Deus ele colocou no nosso coração de levantar uma tenda? Porque dentro da tenda não havia serviço, havia só adoração e intimidade. O serviço estava no tabernáculo, lá em Siló, com os sacerdotes. Lá se levavam bois, lá se levavam ovelhas, lá se apresentava o sacrifício. Na tenda o sacrifício era somente de louvor e adoração, aquele que vive e reina para todo sempre, aleluia. A tenda era mais simples. O Senhor mostrou isso. Você vê a passagem que a pastora falou aqui sobre Moisés. Moisés se dedicou uma vida inteira para poder entrar numa terra prometida, casar. Mas Moisés queria casar com a terra, e o Senhor queria que ele casasse era com ele. Então Moisés ele ficou lutando por uma terra. Não adianta você ficar lutando por coisas que estão nessa terra. Entenda uma coisa: você tem que ter carinho, você tem que ter amor, você tem que ter respeito, mas a sua luta tem que ser com as coisas que são do alto. Pensai nas coisas que estão no alto, porque se você começar a pensar nas coisas que são do alto, o Senhor vai começar a te entregar aquilo que é lá de cima, e não aquilo que está aqui embaixo. Porque aquilo que está aqui embaixo perece, mas aquilo que está lá em cima permanece para sempre, aleluia. Então você não é enganado, você não fica frustrado, você não fica frustrada. Por quê? Porque o seu relacionamento com Ele está embasado em amor. Não há base de troca, não há serviço, não tem dinheiro envolvido, não tem prêmios, não tem recompensa. Não, é só amor, é só sentimento. Então não interessa o que acontece aqui não muda o que está aqui. Aí você entende o apóstolo Paulo dizendo: nada me separará do amor de Cristo, nem as tribulações, nem as angústias, nem as perseguições, nem a fome, nem a nudez, nem a espada. Nada pode me separar do amor dele, porque o apóstolo Paulo estava embasado em amor. E é assim que ele tenta também trazer a base, a igreja. Mas a igreja de Corinto foi uma igreja que ela foi muito abençoada, uma igreja que servia muito, tinha muitos dons, mas não entendia o que era o amor. Era por isso que o apóstolo Paulo teve que ensinar o amor à igreja. Porque ainda que você... Vamos ler o que o apóstolo Paulo diz? Vamos ver o que o apóstolo Paulo fala. Ele mostra, abre lá 1 Coríntios, capítulo de número 13. Ele diz assim:
ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como um metal que soa, ou como um sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, ainda que eu entregasse o meu próprio corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, o amor é benigno, o amor não é invejoso, o amor não se trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. O amor não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos, e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas agora cheguei a ser homem, e acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho e enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Desses três, o maior destes é o amor. A igreja perdeu a sua identidade. A igreja deixou de analisar as escrituras. Então o que a igreja faz? Ela se corrompe e depois ela tenta fazer algum serviço para compensar e se sentir melhor, mas não consegue entender que rompeu um relacionamento. Você pode fazer o serviço que você for, ou uma igreja que não entendeu o amor. Senhor, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu curei, em teu nome eu fiz maravilhas. E o Senhor vai olhar e diz assim: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, eu não vos conheço. Se ele não conhece, significa o quê? Que não tinha intimidade. Não tinha intimidade, só tinha serviço. Por isso que nós estamos num tempo de reforma. Por isso que nós estamos num tempo de reforma. O Senhor não quer mais o teu serviço. Eu vou dizer algo que talvez alguns vão achar que eu estou ficando doido. Ou talvez alguns vão dizer: não, agora o pastor pirou mesmo. Mas foi isso que o Senhor me disse. O Senhor me disse há 15 anos atrás. 15? Não. O Senhor me disse há uns... Porque só ser valores. Ele quer que a noite... Vamos ver? Abra aí. Que te... Sobre que Ele vai abençoar aqueles que amam Ele. E
E o Senhor vai dando os mandamentos. E quando chega com Jesus, Jesus disse assim: olha, eu cumpri toda a lei e agora eu vos dou um novo mandamento. Qual é o primeiro mandamento? Qual é o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. Você entende o que Ele quer? Ele só quer que você ame a Ele do jeito que Ele te ama. É só isso. Sei do teu trabalho, do teu labor. Foi isso que Ele falou. Nós temos que buscar a Ele. Nós temos que invocar a presença dEle. Eu não preciso mais entrar no meu quarto, fechar a porta, dobrar meu joelho e dizer: Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero dessa forma. É momento da gente abrir a porta do quarto, entrar lá para dentro, fechar, e simplesmente levantar nossas mãos e adorar a Ele. Dizer para Ele o quanto nós o amamos, o quanto Ele é importante para nós. É chegar na presença dEle e Ele dizer assim, é como às vezes a esposa, né, chega e o marido já meio valente, meio bravo. Eu acho que vocês já passaram por isso. Chega assim: oi meu amor, que saudade, dá um abraço. E o marido olha e diz o quê? O que tu quer? Não tenho dinheiro não. Não é assim? Não é assim que os maridos fazem? É o quê? Não tem dinheiro. É o que você quer? Está precisando do quê? Você quer o quê? Aí ele falou assim: não quero nada. Ah, você não veio me pedir nada? Não. Ah, então tá bom, então vem cá. Chegou um tempo de a igreja se chegar diante de Deus assim: Senhor, eu não quero nada. Eu só vim aqui exclusivamente para te dar um cheiro, para te adorar, para sentir o aroma da rosa de Saron. É só isso que eu vim. Eu vim aqui para dizer o quanto o Senhor é importante para mim. É fazer um jejum, e na hora de entregar o jejum, Satanás está ali, já vai pedir alguma coisa, vai mandar me queimar, já vai mandar não sei o que, já vai querer trocar o carro. Olha lá, daqui a pouco Deus vai dar. E de repente entrega o jejum: Senhor, isso aqui é para o Senhor. E é o seguinte: hoje eu não quero nada, eu só quero te adorar. Esse é o meu instrumento de adoração. Hoje eu vim fazer um jejum para dizer para o Senhor que o Senhor é tudo para mim. O Senhor é a minha alegria, o Senhor é tudo o que eu preciso. Ah, irmãos, muitas coisas vai começar a mudar na vida de vocês. Muitas coisas vai começar a mudar na vida de vocês, se vocês começarem a ter essa atitude. Eu sirvo a Ele não pelo que Ele me dá, eu sirvo a Ele pelo que Ele é. Não interessa se eu estou na cova dos leões, eu vou continuar adorando a Ele. Não interessa se eu estiver preso, eu vou continuar louvando a Ele. Não interessa se eu for apedrejado, eu vou ver Ele assentado à direita do Deus Pai Todo-Poderoso. Aleluia. Não é as circunstâncias que vai medir o meu relacionamento com Ele. Para mim não interessa o que eu passo. Para mim não interessa. O que interessa é eu agradar o meu noivo. Sabe quando a esposa ela faz algo só para agradar? Quem de vocês já fizeram isso? Só para agradar o marido. Faz assim a mãozinha assim. Normalmente é o que vocês fazem? Comida, né? Aí faz uma comida ajeitada e tal, não sei o que. O marido senta na mesa: oxe, o que é isso aqui? Aí a mulher olha e fala assim: fiz especialmente para você. Aí ele olha e diz assim: é o que tu quer, mulher? Fale logo. Tu aprontou alguma coisa? É os meninos, né? Fala logo. É os meninos. O que os meninos aprontaram? É desse jeito. O que os meninos aprontaram? É o que? Aconteceu o que? Não aconteceu nada. Eu só quis fazer isso para você.
Chegou um tempo da noiva ela ser preparada dessa forma. Chegou um tempo da igreja parar de se prostituir, de querer intimidade só em base de troca de valores. Chegou um tempo de ser noiva de verdade, a noiva do Cordeiro, imaculada. Porque aí o que vai acontecer? Sendo dessa forma, ele vai fazer o quê? Ele vai nos vestir com o quê? Com um vestido de linho fino, que significa atos de justiça. O que ele vai dizer? Esta merece o vestido porque é justa. Essa merece o vestido porque é justa. Eu vou vesti-la para que todo mundo veja. É vestido de linho fino. E quando ela destilar, todos os céus, todo o inferno vai ver. Está destilando de linho fino, porque está vestida de veste de justiça. Tem praticado a minha justiça. E é assim que o Senhor quer a igreja esses últimos dias, ser vestida de justiça e não de injustiça. O corpo de Cristo representa a igreja. Tem se vestida de trapos, não tem andado humilde, pé fino. E não adianta depois vir querer oração, ser arrancada de nós com o Senhor e praticar a justiça. É assim que a justiça, e depois sentando com o noivo, tendo uma idade com o corpo de Cristo, em bebedice mesmo, para ser juiz. E eu não quero ser juiz de ninguém. Adultério, se a palavra não convencer você da bebedice, de palavras, não adianta eu querer botar a mão e dizer: você não ceia, você ceia, você ceia, você não ceia. Para esse não, para esse sim. Porque aquele que comete o pecado às claras não pode ser julgado do mesmo jeito. Quer dizer, ele tem que ser julgado do mesmo jeito daqueles que cometem os pecados às escuras, às escondidas. Mas aqueles que cometem pecado às escondidas, quem é que vai revelar? Quem é que vai mostrar? Então não tem como de chegar o irmão aqui, como eu já vi, cheirando a bebida, e tocar na ceia, e chegar o outro simplesmente porque ontem teve um relacionamento extraconjugal, e chega aqui e senta e simplesmente se levanta e toca na ceia. Eu não sei, não está estampado na cara, então eu não posso julgar. Então o que tem que ser dito? É a palavra. Então o que Deus ele quer nesses últimos dias? Que nós vamos deixar todo o embaraço, e nós temos que olhar para o autor e consumador da nossa fé. Por quê? Por que nós temos que olhar? Porque quando olhamos para Ele, quando olhamos para Jesus, automaticamente a autoridade dele vem sobre a nossa vida. A santidade dele bate e a gente desfalece. E a gente diz: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um pobre pecador. Aí a nossa vontade é pular na água e se esconder a nossa nudez. Aí a nossa vontade é ir para trás do arbusto, atrás da árvore. Porque quando ele fala, a voz dele traz temor e medo ao meu coração. E aí ele nos procura, e nós falamos para ele assim: nós estamos aqui é porque nós nos escondemos, porque estamos nus, a nossa vergonha está exposta.
E aí ele pergunta: por que vocês estão nus? Quem disse para vocês isso? Então vocês comeram do fruto que eu falei para vocês não comer? Então vocês desobedeceram aquilo que eu falei para vocês que não era para fazer? É basicamente isso. O Senhor tinha um relacionamento perfeito com Adão e Eva. Todos os dias, na viração do dia, ele descia. Não significa que eles visitavam, que o Senhor visitava eles só naquele momento e no outros momentos o Senhor não via. Não, os olhos do Senhor sempre estavam atentos lá, sempre vendo. Só que o Senhor fazia questão de descer para mostrar para Adão, dizer assim: ei, eu estou aqui, eu vim falar contigo, eu quero que você sinta a minha presença, eu quero que você perceba que eu estou do seu lado, que eu nunca vou te deixar e nunca vou te abandonar. Porque o ser humano, ele precisa disso. Ele precisa sentir Deus, ele precisa viver Deus, ele precisa ter uma vida com Deus. E para mim encerrar, o Senhor, ele quer que a noiva, ela venha se preparar. E chegou o dia da preparação. Nós estamos nos dias da preparação da noiva. Nós temos que nos preparar para nos encontrar com o nosso Deus.